Bem, pessoal, vamos continuar aí falando sobre excreção, beleza? Primeira coisa, você precisa entender o que é excreção. Excretar é eliminar uma substância tóxica produzida metabolicamente pelo teu corpo. Então o seu corpo teve uma atividade, teve um metabolismo e produziu uma substância que é tóxica. Essa substância precisa ser eliminada. Então, como exemplos de excreção, a gente pode citar a urina, o suor contém um pouco de ureia, né? Então a urina, o suor também é uma outra forma de excreção e até a eliminação de gás carbônico. Quando você joga gás carbônico para fora, ele também é uma forma de excreção. Lembra que você respirou o oxigênio, juntou com a comida, né, com a glicose dos alimentos, faz um processo chamado respiração celular. Essa respiração celular produz o gás carbônico da quebra da glicose e ele é tóxico, precisa ser jogado para fora. Por isso ele é uma excreção. Ah, Vinícius, e as fezes? Fezes não é considerado excreção, porque não foi produzida metabolicamente. O que acontece é que você pega os alimentos, digere, absorve os nutrientes que são interessantes, e os nutrientes que não são interessantes você joga para fora. Então ela é chamada de egestão, tá bom? Então fezes não é excreção, fezes é egestão, beleza? E aí, nos invertebrados, como é que funciona? De maneira geral, né, tem aqui os grupos do mais simples até o mais complexo. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, nematóide, hoje em dia se chama mais comum, né? Anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo. Rola aí, cada grupo tem um aparelho diferente. Porífero e quinidário não tem, é feito exclusivamente por difusão, ou seja, jogando para fora diretamente pelas próprias células, tá? Plateuminto vai começar a ter o primeiro aparelho excretório, né? O primeiro aparelho para excreção, que são as células flama, mas ainda muito simples. Aí vem os nemateumintos, nematóticos renetes, e daí para frente nefrídeos, já começam a ser pequenos rinzinhos. Vem os túbulos de Malpighi nos insetos, que podem ter as glândulas verdes também e glândulas coxais, dependendo do grupo dos artrópodes. Tá? E por último, a excreção nos equinodermos, que já não é tão evoluída assim também, que são os pódios e as pápulas. Mas que vem lá nos pés ambulacrais, mas isso a gente costuma ver com mais detalhezinho quando a gente vai estudar os grupos animais. Beleza? De maneira geral, uma evoluçãozinha até chegar a um rinzinho primitivo, que mais cai em prova são os nefrídeos ou metanefrídeos. Beleza? E aí, quais são os principais produtos nitrogenados? Né? E aí aqui eu estou citando principalmente dos vertebrados, a gente está dando mais foco aqui que é o que cai mais na prova, tá? Lembrando que nos vertebrados, de maneira geral, já evolui para os rins, né? Para fazer essa excreção do sistema urinário, né? Levando em consideração o sistema urinário. Os principais produtos nitrogenados, isso cai muito na prova. A UERJ, então, ela adora isso. Né? Até porque isso foi uma adaptação para a sobrevivência no ambiente terrestre também. Então, o primeiro produto nitrogenado que é muito excretado é a amônia. A amônia ela é muito tóxica, porém ela se dissolve com facilidade em água, ela é muito solúvel em água. Então, quem vai excretar a amônia? Os peixes ósseos, que são os peixes em geral, né? Dourado, tainha, sardinha. Os peixes ósseos são os peixes em geral, tem o esqueleto ósseo. E as larvas de anfíbios. Né? Alguns anfíbios podem sofrer metamorfose, a larva, o girininho, ele vive na água, está no ambiente aquático, excreta amônia. Por quê? Porque está bebendo água o tempo todo, então fica fácil de jogar essa amônia para fora. Tá bom? A ureia. A ureia é um produto que só é tóxico. Ele é menos tóxico do que a amônia, mas já é menos solúvel. Quem é que vai excretar a ureia? Geralmente animais terrestres, tá bom? Os mamíferos, que é o nosso caso, excretam muita ureia. Os anfíbios adultos também excretam ureia. Ah, Vinícius, você falou animais terrestres e os peixes cartilaginosos? O principal exemplo de peixe cartilaginoso é o tubarão e a arraia. Tá? O tubarão e a arraia, o cação também é outro exemplo, eles são peixes que eles não conseguem fazer o controle da concentração de água e sais muito bem no organismo deles. Então, para ajudar nesse controle, eles precisam guardar um pouco dessa substância nitrogenada por algum tempo no sangue, que é a ureia. Beleza? Então a ureia fica ali por um tempo, consegue ficar um pouco mais, porque ela é menos tóxica do que a amônia, para depois ser eliminada. Tranquilo?
Então, o exemplo, e eu já vi caindo mais de uma vez em prova, inclusive na prova da UERJ, de animal aquático que excreta ureia, peixes cartilaginosos, tubarão, arraia e cação, os principais exemplos. E o ácido úrico? O ácido úrico é o menos tóxico de todos, porém é o menos solúvel, o que menos se mistura em água, tá? E aí os principais exemplos são aves e répteis. Para isso, nós temos uma característica em comum entre eles. Aves e répteis são animais ovíparos, ou seja, colocam ovo. Então, dentro do ovo tem lá um embriãozinho. Se esse embriãozinho estivesse excretando ali dentro amônia ou ureia, esse embriãozinho ia se matar. Então, ele precisa excretar algo que seja menos tóxico de todos, que é o ácido úrico, tá bom? Toma cuidado. Na maioria dos casos, eles vão excretar os animais vão excretar os três produtos, como no nosso caso. A gente excreta os três. O que a gente excreta mais é a ureia. Tranquilo? Toma cuidado com isso. Isso aqui, ó, essa página aqui cai muito em prova, muito, muito, muito mesmo, tá? E aí, como é que funciona? Os aminoácidos estão lá nossos músculos, que a gente ingere na nossa alimentação, eles são quebrados, né? Vai ter o processo que pra gente aqui não é tão importante, mas ele vai formar amônia lá nos músculos, vai ser transportado na forma de alanina, que é um aminoácido, levado até o fígado. Quando chega no fígado, essa amônia ela é convertida num produto menos tóxico, né? No caso, o amonio, NH4, que está representando aqui, vai ser convertido em um produto menos tóxico, menos agressivo, que é a ureia. Então, o fígado pega lá os aminoácidos, pega a amônia e vai converter essa amônia em ureia. É a parte mais importante aí pra gente. E o nosso sistema urinário? O nosso sistema urinário, ele é formado por dois rins, que estão conectados a dois ureteres, que estão conectados à bexiga urinária e à uretra, tá? No sexo masculino, no homem, a uretra é o mesmo canal para a saída da urina e para a saída do espermatozoide. No sexo feminino, a uretra é separada da vagina, tá bom? Fica ali próximo, mas não existe o canal vaginal e existe o canal da uretra. E aqui eu coloquei a foto do lado, por quê? Porque como é que vai acontecer? O rim, esses dois órgãozinhos aqui em volta, o pessoal descrito em formatozinho de feijão, ele vai ter como função filtrar o sangue do nosso corpo. Então o sangue vem cheio de substâncias que são boas, substâncias que não são boas, e o rim é que vai fazer essa filtração. Tranquilo? O rim é que vai filtrar essas substâncias. Então, primeiro, a artéria renal, que está aqui, ó, vermelhinha, essa artéria renal, ela leva o sangue vindo lá do coração e manda para os rins. O rim vai filtrar esse sangue, parte desse sangue vai voltar para o coração através da veia renal. Tranquilo? No rim se forma a urina, que passa por ureter, bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa que pode se esticar. Claro, perdão, que ela tem um limite. Acumula a urina, depois vai para a uretra, tá? E como é que funciona? Dentro do rim, no interior do rim, de cada rim, tem uma estrutura chamada néfron. Tem até um médico que cuida dessa estrutura chamada nefrologista. Ele é especialista só nesse pedaço, tá? E o que tem no néfron? A primeira coisa, existe uma cápsula que a gente chama de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, tanto faz. O que acontece? O sangue, a artéria, tá vendo? Ela passa aqui e está passando aqui cheia de vasos sanguíneos, que a gente chama de glomérulo. É um aglomerado mesmo de vasos de sangue, né? A artéria chegando aqui cheio de pressão. Esse sangue chegando cheio de pressão na cápsula, glomerular, como é que é mais chamado hoje em dia, ela passa parte desse sangue é filtrado e é mandado pelo glomérulo para o néfron. Então, de novo, chega lá as artérias cheias de sangue na cápsula glomerular. Esse sangue está com uma alta pressão e parte desse sangue é filtrado, é mandado para dentro do néfron. A gente chama esse primeiro processo aqui de filtração. Então, a filtração é esse primeiro processo que acontece aqui, de filtração do sangue. E aí forma uma substância chamada filtrado, tá? O filtrado tem a ureia, o ácido úrico, mas também tem água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais.
Ou seja, tem substâncias que são importantes e tem substâncias que nem são tão importantes assim, que eu preciso ainda jogar para fora. Então aqui foi só uma primeira filtração, mas ainda tem mais para ser feito. O que vai acontecer? Ele vai passar pelo túbulo proximal até a alça de Henle. Aqui nessa alça de Henle vai acontecer a reabsorção de água. Então ela vai reabsorver, perdão, galera, vai reabsorver água, vai pegar essa água que está aqui, que é importantíssima e não posso jogar para fora, e vou devolver para o sangue, beleza? Para não jogar muita água para fora na minha urina, preciso jogar só o necessário. A mesma coisa acontece do outro lado, aqui também são reabsorvidos sais minerais importantes, né? Alguns desses sais são importantes. E no último pedaço de secreção, onde a gente joga para fora, o sangue devolve para cá parte de alguns sais minerais que está em excesso. Depois, por último, sai pelo ducto coletor. Sai no ducto coletor, já vai ser mandado para o ureter, para seguir para bexiga urinária, uretra ser jogado para fora. Beleza? Então, ó, uma coisa importante: filtração, primeiro pedaço, tá? Aqui quando o sangue sai dos vasos da artéria renal e vai para o néfron, perdão. Depois, na alça de Henle acontece a reabsorção nas alças, também é chamada de alças néfricas, tá? Dá na mesma. No túbulo distal, a secreção, que é a eliminação de alguns sais minerais. Tranquilo? Mais uma coisa importante, existe um hormônio produzido pela hipófise, que é uma glândula situada aqui na frente do cérebro, né? Situada na frente do cérebro. Essa glândula produz um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético. Ou seja, é um hormônio que não quer fazer você jogar muita água para fora. O que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio vai estimular aqui a reabsorção de água na alça de Henle. Ou seja, vai reabsorver mais água no néfron. O néfron vai jogar menos água para fora no sangue e vai reabsorver mais água. Então essa água está sendo devolvida para o sangue que ia embora na urina. Qual é o problema? A bebida alcoólica, a cerveja e etc., inibe o ADH. Se não tem o ADH, significa que que o nosso néfron não vai devolver mais água não vai devolver muita água para o sangue, então essa água vai sair, vai ser jogada fora pelo ducto coletor. Por isso que quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, ela urina muito, porque impede a reabsorção de água aqui nos néfrons. Tranquilo? Vamos falar de doenças. Eu foquei aqui numa que é a principal, que acho que é a que mais aparece, principalmente para perguntar o caminho, que são os cálculos renais. Geralmente esses cálculos são formados, essas pedrinhas são formadas por sais minerais que se aglomeram, que se fecham no rim. Um dos principais motivos, a genética influencia, mas um dos principais motivos é a ausência de água na sua dieta diária, ou seja, beber pouca água, né? Eu sou uma pessoa que o meu rim ele favorece muito a formação de cálculo. Então já operei, eu tive que fazer operação chamada duplo J, né, que não vem ao caso aqui, mas é uma operação tranquilinha, mas que causa um pouquinho de dor aí, principalmente nos primeiros dias, né? E esse cálculo ele precisa sair. Se ele ficar ali no rim, ele pode entupir o rim, pode causar lesões e até fazer o rim parar de funcionar. Então aqui, ó, esse cálculo, quando ele resolve sair, ele pode diminuir o espaço com que cair a urina. E aí a urina bate no cálculo, volta para o rim e o rim incha. Por isso causa muita dor, galera, e acredita em mim, muita dor. Então qual é o caminho que esse cálculo vai ter que percorrer? Vai ter que sair do rim, cair no ureter, depois na bexiga urinária e sair pela uretra. Tá? Se ele tiver tamanho para isso, se não tiver, vai ter que fazer operação para poder retirar, como eu já fiz uma vez. Na verdade, já fiz duas vezes, uma em cada rim. Hemodiálise. Quando o rim para, por vários motivos, o rim pode parar de funcionar. E o nosso sangue precisa continuar sendo filtrado. Você está produzindo substâncias tóxicas e atacando nele o tempo todo. Então existe uma máquina no hospital que vai filtrar o sangue pela pessoa. Que esse processo a gente chama de hemodiálise. Até no período da coronavírus, né? No período agora de Covid, existem muitas pessoas que estão precisando ficar internadas no CTI. E um dos aparelhos que ajuda, além dos ventiladores, que o pessoal está falando tanto, né, dos respiradores, que o pessoal está falando tanto nos hospitais para ajudar a respirar, porque tampa os
pulmões, um dos aparelhos é o aparelho de hemodiálise, porque às vezes a pessoa fica tão debilitada que os rins não funcionam direito. Precisa fazer esse processo para filtrar o sangue. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenham curtido. Fica até a próxima. Faz os exercícios lá na plataforma. Qualquer dúvida, entre em contato. Tamo junto.